59. Era o dia fugiu em sinal de vergonha e de dor, mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz até morrer, teu amor proclamar, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e morrer em lugar, uma parte na parede. Se eu amo a mensagem da cruz até morrer, teu amor proclamar, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz até morrer, teu amor proclamar, levarei eu também minha cruz até Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que bom que você chegou. Você está no templo, na casa do Senhor, para exaltá-lo. Você acabou de ouvir uma canção que diz que você vai trocar a sua cruz por uma coroa. Você tem noção do que é isso? Que você possa, como eu, que nós possamos levar a nossa cruz. Esse é o desafio do cristão, não é? Cada um pega a sua cruz e siga-me. E nós vamos um dia, eu creio, trocá-la por uma coroa, quando estivermos diante do Cordeiro de Deus, diante do Senhor. Você que está em casa, é um prazer ter você conosco nessa celebração. Quero convidar a você se colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que digno é o Cordeiro de Deus. Dê graças a Ele. Dê graças à cruz de Cristo. Dê graças pelo sangue precioso de Cristo derramado por nós. Adore-o. Adore de uma forma que você talvez nunca tenha feito. Ouse adorar. Ouse colocar diante do Senhor sua melhor adoração, porque Ele é digno de receber. Se você crê assim, você possa
se portar dessa forma, com liberdade, diante do Senhor. nosso resgatador, nosso Salvador. E não é porque estamos no templo ou em nossas casas,
Não, nós estamos diante do altar do Senhor em adoração. Ó Deus, nos dê essa noção bem clara, que nós nos rendamos a Ti, porque o Senhor não ficou preso naquela cruz. Aleluia, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos mostra que podemos confiar em Ti, que Suas palavras são verdadeiras e fiéis. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ó Deus, encha o nosso coração com a Sua presença, encha a nossa mente com a Sua presença. Nós não queremos pensar em mais nada, nós queremos estar plenos diante do Senhor, nos rendendo em adoração a Ti. Faz presente em nosso meio, ser exaltado, ser adorado, uma alegria enorme no nosso coração de entregar para Ti este louvor. Somente o Senhor é digno de receber. Obrigada, Jesus. Te amamos e Te honramos. E em Seu nome nós oramos. Amém. Amém. Você que está aqui no templo não pode se cumprimentar, não pode dar um tchauzinho para o irmão que está aí perto de você, não é? É isso aí. Olha aí quantos irmãos que nós não víamos há tempos e hoje estamos vendo. É sempre uma alegria diferente, é sempre um prazer estar na casa do Senhor. Ele é digno e é poderoso. O nome de Jesus tem poder. Amém, igreja? Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu não duvido de nada que o Senhor queira liberar sobre nós nessa noite. Eu não duvido de nada que o Senhor queira nos falar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma porção especial para cada um que está neste culto. Esteja atento. Somente cante, adore, exalte. E Ele vai falar com você, eu tenho certeza. Vai entregar para você algo novo da parte dele, para você e para cada um de nós. Simplesmente, Senhor, queremos Te adorar. Tu estás desde o início, Tu estarás até o final. Tudo começa e termina no Senhor. Nós Te amamos e Te honramos. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em
Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Estão no céu, adorando ao Senhor, Senhor que está És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E é sobre esse nome que nós vamos orar nesse momento. É diante desse nome que nós vamos colocar as nossas inquietações. É diante desse nome que a gente vai colocar as nossas dúvidas. É diante desse nome que a gente vai colocar a nossa gratidão. Você acabou de dizer, poderoso é o nome de Jesus. Não adianta, irmãos, cantarmos e na hora de orarmos sem fé. Se você diz que esse nome tem poder, creia que Ele tem poder para te responder, creia que Ele tem poder para te curar, creia que Ele tem poder para te resgatar. A vida que você vivia, você não quer viver mais. Creia que Ele tem poder para te salvar. Creia que Ele tem poder para mudar a sua história. Creia no nome de Jesus. Vou te dar 1 minuto para que você faça a sua oração. Quantas vezes somos conduzidos por alguém orando, mas agora se apresenta você diante dele. Fale você com ele. Se você está diante do trono dele em adoração, é porque ele te deu esse acesso. O sangue de Cristo te deu essa liberdade. Então aproveita que você está diante dele. Peça com temor e tremor, mas peça algo que você vem pedindo há muito tempo. Peça de novo. Algo que você está lutando agora, peça. Liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Uma liberdade alcançada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Quando você canta, o véu se rasgou. É porque Deus está dizendo: venha, o acesso está livre. Venha diante de mim, se apresente a mim. Eu sei o que você precisa, mas fale comigo. Mostre dependência. Se humilhe diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo o Senhor te exalte. Isso é palavra. Ore a palavra, irmãos. Para Deus, poderoso é o seu nome. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. É porque nós já percebemos que há poder, porque nós já vivemos experiências com o Senhor. É porque já vimos o Senhor agir, não só há muito tempo atrás, mas o Senhor tem agido diariamente. E nós cremos, e por isso ousamos entrar no seu altar com orações e súplicas. O Senhor conhece, ouviu cada pedido feito. Ó Deus, responda os
seu povo. Mostre-se ao seu povo, Senhor, com poder, com a sua glória. Que entendamos a sua resposta e que sejamos obedientes o suficiente para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos, ó Pai, que nem sempre a nossa vontade está alinhada com a sua. Por isso nós pedimos perdão. Nos ensine a orar, nos ensine a pedir, nos ensine a clamar, nos ensine e nos mostre a sua vontade. Enfim, quando a nossa vontade está alinhada com a sua vontade, céus são abertos e nós vemos sua resposta sobre nós. Não nos deixe, Deus, ter a sensação de frustração. Não, Pai. Trabalhe em nós, fale conosco. Nós queremos confiar em Ti. Queremos declarar que o mundo todo saiba que aqueles que estão hoje aqui, nesta adoração, neste clamor, são aqueles que confiam no Senhor. Não precisamos estar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem nos dado o que precisamos. Ó Deus, nos faça crescer nisso, Senhor. Que não fiquemos batendo em porta que o Senhor já fechou. Ó Deus, nos dê essa maturidade. Que nós busquemos na Sua palavra, na comunhão com o Senhor. Que confiemos plenamente no nome poderoso de Jesus. Oramos nesse nome. Amém. Amém. Vamos declarar que confiamos nele.
Deus é por nós,
Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Jandir. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O amor de Cristo nos constrói. Fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém. Porque de uma forma tremenda te criei, tu és Deus, chamei-te pelo teu nome. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Confia a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem subiram ao seu coração são as que Deus preparou para aqueles que nele creem. Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra. O que seria de nós sem essa bússola para nós? Tantos versículos citados, escritos, ó Deus, sua palavra é o que temos de mais precioso. Por isso nos rendemos a ela, por isso nos curvamos diante dela, por isso nós declaramos: não queremos abandonar a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela vem como espada e entra em nós, Senhor, e nos muda e nos molda, Senhor. Não nos permita, e hoje eu clamo como igreja do Senhor, Igreja Batista Jardim Santíssimo, não nos permita ir de encontro à palavra. Nós queremos estar sempre ao encontro da sua palavra. Não nos permita ir nem para a direita e nem para a esquerda. Queremos ser conhecidos pela igreja que guarda a palavra do Senhor. Nós amamos o Senhor, amamos a sua palavra, e é dela que vamos receber agora. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, continue a falar. Oramos em nome do nosso querido Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a palavra do Senhor nesse momento. Essa palavra que saltou os nossos olhos vai continuar sendo ministrada aos nossos corações. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco nessa noite, irmãos. Amém? Amém. Estou olhando. Dá uma olhadinha para trás, irmão, do lado aí. Olhar pode. Olha que visão maravilhosa. Alan, olha do lado, olha que visão. Amanda tem que olhar lá para trás, onde está Fabinho. Sônia pode olhar para o Luciano, olha aqui. Sandra, olha do lado, o recém-aniversariante. Que benção. Irmãos sentados juntos, olha só, Marquinhos, Marcelo. Não vou falar de todo mundo não, desculpa. Gente, é uma visão, como a gente teve na quarta-feira, de esperança. E eu preciso só justificar o meu pequeno atraso, porque hoje a gente encerrou em Nova Beré missões nacionais, e por isso que eu estou com essa camisa, e a correria foi grande. Mas quando eu cheguei, a gente estava aqui dando testemunhos da palavra de Deus. E pela manhã nós falamos sobre viver na palavra, irmãos. Eu quero, antes da reflexão dessa noite, falar sobre isso, como nós precisamos, nesse tempo, viver na palavra.
viver dessa palavra, para que ela nos dê força para nós estarmos e continuamente na palavra, por quanto tempo que o Senhor nos permitir. Nós somos bem-vindos aqui na casa de Deus, e o que nós cantamos, o que nós adoramos a Deus, deve nos fazer e deve nos motivar, sim, nessa jornada, que é difícil, mas não impossível de ser feita. Eu convido os irmãos, os amigos aqui presentes, a abrirem a palavra. E o texto é de Lucas, capítulo 22, é uma das narrativas que eu mais amo em relação à ceia do Senhor, que já já nós passaremos. Aqueles que ainda não pegaram, material totalmente higienizado, preparado, você deve passar ali na mesa, deve pegar. Não vai ver a distribuição banco a banco, é tudo diferente, sim, por esse tempo, mas nós cremos que esses dias estão sendo abreviados. Amém, irmãos? Amém? Ives, tem que ver a sua turma aí do discipulado. Vamos movimentar aí. Lucas 22, versos de 13 a 30. Nós iremos pensar nessa noite, irmãos, sobre ceia do Senhor, momento de compartilhar próximos a Jesus. E o que nós vamos compartilhar nessa ceia do Senhor, aguardada pela igreja durante muito tempo, durante meses, e eu parei de fazer a conta, tá? A última vez que eu fiz foi 173 dias, e parei de fazer porque, por um lado, estava me deixando um pouco para baixo de saber que lá atrás, em 15 de março, nós fomos, assim, tirados do templo, e de lá para cá a gente não tem celebrado a ceia, e essa é a primeira após esse período todo, e ela precisa ser desse modo diferente, mas é por esse tempo. Então, quando nós falamos, nós cremos que esses dias estão sendo abreviados. Amém? Amém. Lucas 22, de 13 a 30, diz assim: indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, Jesus falando para eles: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E eles lhe disseram: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo das minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós nos reunimos diante da mesa do Senhor. Nós nos reunimos na casa do Senhor. Muitos de nós estamos agora
na nossa própria casa, com a tua igreja compartilhada e recompartilhada em vários lares também. Nosso Deus, que esse momento de unidade do corpo de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja, nesse momento, ó Deus, em que nós já louvamos o teu nome, já adoramos, e estamos fazendo isso com a nossa própria vida, nós te pedimos, ó Deus, a explanação da tua palavra aos nossos corações. Que nesse momento em que nós nos reunimos, tudo lá fora possa ser de fato menos importante, e que, ó Deus, a gente se atente à tua palavra nessa hora. Oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Ceia do Senhor, momento de compartilhar próximos a Jesus. Igreja é ou deveria ser um local e um momento de nós compartilharmos da comunhão, da união, sim, de interesse mútuo entre cada um de nós, de ajuda, de solidariedade, de atitudes altruístas, de coisas boas que nós temos, e temos coisas boas, sim, mas também das nossas dores. Nós precisamos, na igreja, nesse domingo especial demais para todos nós, de celebração da ceia do Senhor, já que nos foi tirado esse privilégio há meses atrás, nós precisamos sim compartilhar as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas inconstâncias, os nossos pecados. Esse é tempo e é local para nós fazermos isso, sim. Irmãos, durante muito tempo nós ficamos sem celebrar a ceia do Senhor. E em março, quando se entrou a pandemia, abril foi caminhando e as pessoas questionavam sobre isso, eu entendi teologicamente, biblicamente, como vários outros pastores, que ceia, e a palavra, a expressão da Bíblia, comunhão, e aí se destaca a koinonia, é o estar com. Então, ceia do Senhor, eu partilho da ideia de que é presencial, sim. Respeito outros colegas pastores, outros ministros que entenderam isso de outra forma, mas, aplicando a nossa realidade, é isso que nós estamos vivendo durante e depois desses meses todos. Estamos juntos aqui celebrando a ceia do Senhor, diferentes que somos, não importa a cor da nossa pele, da casa que a gente tem, se a gente veio a pé, de carro, se a gente tem uma conta bancária mais ou menos, ou nem nada de conta bancária. Aqui nós somos iguais em Cristo Jesus. Amém. Porque, meus irmãos, o que nos une é a presença de Jesus. Mas ceia do Senhor na igreja, ceia do Senhor nesse momento que a gente celebra, é sim um momento de compartilhar próximos a Jesus e com Jesus. Então, a gente tem, a emoção do momento, a emoção do ponto de vista bíblico, não a emoção passageira. A gente tem um contentamento, a gente tem tudo que os discípulos tiveram nessa última ceia com o Mestre. Eu aprendo 4 lições de que ceia é momento de a gente compartilhar muitas coisas, como os discípulos compartilharam aqui com o próprio Jesus. E se você deixou a sua Bíblia aberta como bom membro de Jardim Santíssimo, agregado, porque está aí a prova de que nós fomos igreja e somos igrejas do Senhor como nunca fomos. Já tivemos aqui no domingo passado uma pessoa que foi nossa agregada. Nós não fazemos ideia de como os cultos têm chegado longe em outras cidades, em outros países. Então, meus irmãos, eu queria, antes de nós olharmos esse texto, sim, pedir a você que, se você usou essa expressão em relação a 2020, não use mais, no nome de Jesus, para dizer, pastor, ou então você comenta em casa, esse ano está perdido, isso aí foi para o brejo, não diz assim as pessoas? Foi para o beleléu, expressão antiga. Quem tem mais de 20 anos como eu sabe o que é beleléu, é beleléu. Não diga mais sobre 2020, esse ano está perdido, porque é o ano que a igreja de Cristo foi mais igreja como nunca tinha sido. Foi igreja pujante, triunfante, pregando o evangelho, fazendo missões, alcançando crianças. Então, irmãos, a igreja é esse misto, sim, de pessoas diferentes, mas que diante de Deus, diante de Jesus, se tornam iguais. E nós somos, sim.
Então eu aprendo sim, irmão, de que ceia do Senhor é um momento de compartilhar coisas. E 4, olha aí na sua Bíblia, primeira coisa, é necessário compartilhar o básico. Enquanto o mundo está buscando um monte de coisa em meio a uma pandemia, é hora de a gente compartilhar o básico. Versículos 17 e 19. Jesus toma o cálice, Jesus pega o pão, os ergue, abençoa e ora com os seus discípulos. Deixa eu fazer para você aqui a primeira explicação. Pão e vinho, à época, eram alimentos básicos, e provavelmente na mesa dizem alguns que podia ter frutas, figos, tâmaras. Mas o texto diz que eles compartilham o básico, vinho e pão. Versículo 17, Jesus toma o cálice, dá graças e reparte entre os discípulos à mesa. Versículo 19, toma o pão e, havendo dado graças, partiu, dizendo: este é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Eles compartilham o básico, ceia do Senhor, igreja de Cristo. Você que é a igreja fora dessas quatro paredes, e nós fomos igreja nesses meses, desafio como nunca fomos. Transmitindo online, inicialmente na casa da ministra da Gisele, com a permissão de Márcio, enfim, que coisa extraordinária, fantástica. Mas nós precisamos aprender uma coisa, entenda, compartilhar o básico. Pão, naquela época, era o alimento mais básico, e tinha um tipo de pão sem fermento. Note a simbologia para o judeu. Vinho de boa qualidade era assim usado em festas. Abro aspas, lembra do casamento em que Jesus faz e falta vinho e Jesus transforma a água em vinho de melhor qualidade? Vinho de boa qualidade era usado sim, mas o vinho de má qualidade, o vinho ruim, até isso abençoava as pessoas. Lembra do bom samaritano? Quando ele chega aquele moribundo, quase morto, ele ata as suas feridas com um vinho, porque vinho tinha e tem o efeito terapêutico, curador. Nós precisamos na ceia do Senhor, nesse domingo que nós voltamos, e voltamos gradativamente, por uma questão de cuidados uns com os outros, nós precisamos aprender a cultivar ou compartilhar o básico. É a simplicidade da vida, irmãos. Sou repetitivo, eu assumo isso. Mas, de novo, a pandemia não está ensinando quase nada para ninguém, claro, daqueles que não querem aprender. Tem gente ainda enchendo o shopping, vivendo uma vida de consumismo, uma vida de pecado, uma vida fútil, procurando coisas que não são simples na vida. Pão e vinho, eles compartilham, e eles se entreolham e recebem de Jesus essa simbologia do vinho como sendo o sangue, o pão como sendo o corpo de Jesus. Primeira lição que esse texto nos remete é de que ceia e igreja a gente precisa compartilhar o básico, irmãos. Pão e vinho eram compartilhados ali à mesa com os 12. E note que tem os 12, inclusive aquele que havia de trair Jesus. Primeira lição desse texto básico: ceia do Senhor, igreja, nós precisamos definitivamente, irmãos, aprender a coisas simples. A coisas simples, sabe, irmãos? A coisas básicas da vida. Enquanto o mundo procura outras coisas, enquanto as pessoas procuram outras coisas que passam, esse tempo aqui, nesse sentido, não passa. Muito embora eu prefira muito mais as bodas do Cordeiro do que essa ceia, porque até essa ceia também passa. Mas que você possa, sabe, a partir dessa ceia, desejar, ansiar, estar nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Segunda lição que a ceia nos ensina, que é o compartilhar não só das coisas básicas, mas das nossas dúvidas e os nossos medos. Jesus começa a conversar, e isso é muito rico, irmãos, tomaram uma refeição juntos, sabe, e ali olho no olho, e vai a conversa se desenrolando. Era um grande momento de Jesus e os seus discípulos. Versos 22 e 23, no anterior Jesus diz: mas ai daquele, a mão que me trai está comigo à mesa, ou seja, um deles iriam trair Jesus. A história contada a gente já sabe, era Judas Iscariotes. Mas aqui todo mundo estava metendo a mão no prato. Já dividi isso com os irmãos. Para eles não sabiam quem poderia trair Jesus. Jesus o sabia, lógico. Mas, meus irmãos, ceia do Senhor, a igreja, é onde a gente deve compartilhar as nossas dúvidas e os seus medos, os mais escondidos possíveis, porque sabe o quê?
É tempo de saber que nós podemos ocultar do esposo, da esposa, do filho, da mãe, do pai, do tio, da avó, mas de Deus não, irmãos. Ele conhece as nossas dúvidas, os nossos medos, porque quando Jesus fala isso, eles começam a perguntar entre si, verso 23, quem deveria fazer isso? Aquela ceia, além de partilhar coisas básicas, como vinho e pão, foi um lugar de compartilhar dúvidas e medos e inquietações. E quem está aqui sabe o que eu estou falando. Eu não estou pedindo para você revelar-se, levantar no seu lugar e dizer quais são as suas dúvidas, os seus medos. Você aí no seu lugar sabe, no mais escondido do seu ser, quais são as coisas que você tem mais medo na vida, mas Jesus o sabe muito bem, ele conhecia cada pessoa ali que estava à mesa com ele. Ceia do Senhor é local de compartilhar dúvidas e medos, porque eles não sabiam os desdobramentos depois daquela ceia. Jesus é preso, é martirizado, é levado à cruz, a história segue, nós daqui, século 21, já sabemos a sequência da história, mas, meus irmãos, de que a gente tem medo? Quais são as nossas dúvidas? É o momento de a gente abrir para o Senhor, muito embora Ele conheça, mas abra o seu coração, abra a sua boca para o Senhor. Terceira coisa que esse texto me ensina, e está no verso 27, aliás, verso 24 e 25. Ser do Senhor, a igreja, é local onde a gente precisa compartilhar as nossas instabilidades e inconstâncias. Note o que acontece. Havia já o burburinho de quem poderia trair Jesus, mas note aí o que acontece no texto 24, versículo 24. Lucas narra uma história de um também, tá? Já tinha um tumulto na mesa. Quem tinha que trair Jesus? Para eles poderia ser qualquer um em potencial, não Judas. Mas foi Judas. Só que no 24, Lucas diz assim, e houve também, como se não bastasse, já uma inquietação na mesa. Lucas, então, escrevendo depois, lógico, não na mesma hora, diz, e houve também entre eles contenda. Sabe o que é contenda? Briga, discussão, sobre qual deles deveria ser o maior. Ceia do Senhor, a igreja é o local onde a gente compartilha as nossas instabilidades, as nossas inconstâncias, e Deus o sabe muito bem. A gente pode esconder muito bem da figura do pastor, do diácono, do líder, da ministra, do líder, do irmão mais próximo da gente, mas a gente não esconde do Senhor. Mas isso precisa ser exposto, porque nas nossas inconstâncias, nas nossas instabilidades, nós revelamos quem somos. E Deus conhece muito bem. Isso é feito na ceia. Por isso Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, anos mais tarde, que ele recebeu do Senhor, que também vos ensinei, que Jesus, na noite em que foi traído, aqui no Lucas 22. E aí Paulo vai explicando, e lá na frente ele diz, examinai, pois, o homem, a pessoa a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, está aqui, mas a cabeça está lá no mundão. Está aqui, mas a cabeça está no consumismo. Está aqui, mas o coração está em outras coisas que ele julga ou ela julga mais importante. Mas é na ceia, é na igreja que se revela e a gente precisa, assim, pedir, sabe, suplicar ao Senhor, colocar, expor isso para o Senhor das nossas instabilidades, das nossas inconstâncias, irmãos. E nós somos assim, esses discípulos eram 12. Eu não contei aqui, irmãos, mas que visão maravilhosa, nós somos mais que 12. Você acha que não tem estabilidade? Tem. Você acha que não há inconstância? Você não acha que não tem aquela, esse irmão, mas essa irmã, tem, porque em 12 tinha. Queridos, mas a gente aprende que é onde Jesus ensina de que aquele que queria ser o maior, seja o menor. E aprende uma coisa que eu amo, o salmista, no Salmo 100, quando diz, servir ao Senhor com alegria. Jesus incute neles a vida de serviço, mas não sereis assim entre vós, aquele que seja o maior, seja o menor, e quem governa, quem lidera, que seja aquele quem serve. Que coisa impressionante.
Evangelho de Jesus, genuíno de verdade, é andar na contramão de muita coisa que o mundo prega. De que o líder, de que, sabe, a sede pelo poder inverte tudo isso, irmãos. Evangelho de Jesus, poderoso sim, é andar na contramão do mundo, é andar naquilo que a gente acha certo aí fora e na verdade está errado. É o que Paulo ensina para a igreja de Corinto, de que é a palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Quase algum irmão pode dizer, pastor, mas essa é doideira, eu te amo para essa doideira santa, porque essa doideira nos leva para o céu. Eu ouvi um amém? Queridos, a ceia do Senhor nos revela e nos leva para perto de Deus, para que nós somos instáveis por vezes, nós somos inconstantes, mas quando os discípulos começam a brigar, a ter, sabe, a se entender à mesa, Jesus os enquadra dizendo, não seja assim no meio de vós. Olha, porque lá os reis dos gentios dominam sobre eles, têm autoridade sobre eles. Mas no meio de vocês, não sejam assim, sejam diferentes. É a terceira lição preciosa, que esse momento que a gente vai participar daqui a pouco, seja um momento em que, sabe, as nossas instabilidades, as nossas inconstâncias sejam reveladas e tratadas. Um parênteses rápido. Quando eu digo que não saia mais da sua boca, nós estamos em novembro, dezembro e o ano acaba. Repreenda. Esse ano perdido, como um ano perdido, irmãos. Como um ano perdido. Se trate, deixe Deus tratar. A Bíblia diz que nós somos lavoura do Senhor, e mais uma vez eu repito para os irmãos, lavoura que é lavoura, é tratada pelo grande agricultor, o Senhor Jesus. Lavoura, a terra é revolvida, é adubada, é tirado o que não presta. Preste atenção nesse negócio. Lavoura vai lá com a enxada, e tem o tempo certo de aguar, e não pode pegar muito sol, dependendo da plantação. Ou seja, é se deixar tratar pelo grande agricultor, o Senhor Jesus. João 15. Quarta e preciosa lição desse texto que me revela, de que ceia do Senhor, igreja, meus irmãos, nós precisamos compartilhar certeza e esperança. Versos 27 e 28, está aí na Bíblia. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não está quem à mesa, eu, porém, entre vós sou aquele quem serve. E vós sois o que tendes permanecido nas minhas tentações. Jesus dá para eles a certeza de que eles têm permanecido com Ele nos momentos mais emblemáticos que o próprio Senhor Jesus tinha, que era o quê? As suas tentações. Ceia do Senhor é local de esperança, de certeza que nós estamos com o Senhor Jesus. Entenda isso. Ele caminha, irmãos, dizendo, eu vos destino o reino, como o meu Pai destinou a mim. Isso não é esperança, irmãos. De novo, a citação daquela quarta-feira que ainda hoje guardo no meu coração de quarta-feira passada, que alegria, que rostos que a gente via, que sorriso, louvores, adoração acontecendo. Que imagem fabulosa que eu guardo de quarta-feira passada, irmãos. E isso não nos dá esperança? Eu quase viro para o lado, para a ministra, eu viro para os irmãos e repito e tento copiar os discípulos. Não ardia o coração quando ele falava conosco, irmãos, isso é arder o coração. Ceia do Senhor nos leva a ter a certeza, leva a ter esperança, irmãos. Ele diz, vós tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Isso é esperança perene, não uma esperança, sabe, fugaz do mundo, passageira. Então, Jesus compartilha com eles dessas coisas. E esses homens aqui, falíveis que eram, temerários sim, porque não tenha dúvida de que eles precisavam ser acolhidos por Jesus, como nós precisamos ser acolhidos por Jesus. Jesus, então, pega o pão e diz, isso simboliza, isso me, sabe, te faz lembrar da minha carne dilacerada por você, por cada um de nós. E pega o vinho e mostra que é o sangue dele, vertido na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. Então,
Não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Grave isso, coloque isso no seu coração e ponto final. Perdoe o que você precisa ser perdoado. Vire a páginas ou as páginas ruins da sua vida e olhe para frente onde as coisas acontecem e para o alto onde o Senhor está. E siga adiante. Porque, meus irmãos, enquanto os discípulos ficarem naquele dia, enquanto eles ficarem ali discutindo quem havia de trair, quem seria o maior, eles não iam caminhar na fé de Jesus. Pelo contrário, iriam ser medrosos, iriam ser covardes, iriam ser retraídos. Mas esses homens aprendem nessa noite coisas preciosas com o próprio Senhor Jesus. Então, que cada um de nós, nessa noite, irmãos, possa compartilhar assim, e aprender a compartilhar, irmãos. E a partir, eu peço isso, o sucesso no real sentido da palavra, o bom êxito dessa igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo, depende da sua prática na sua casa, sim. Então, aprenda a partir da sua família e traga isso para a igreja, de compartilhar coisas boas, coisas básicas, irmãos. Aprenda, sim, irmãos, de que a gente tem que compartilhar as nossas instabilidades, as nossas dúvidas, os nossos medos, mas também as nossas certezas, as nossas esperanças. Porque a gente tem desde o início das lives, irmãos, no final cantado, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque isso nos dá certeza, nos dá esperança, nos dá fôlego, nos dá ânimo, nos dá avivamento no real sentido da palavra. E seguimos à frente, na certeza de que o Senhor tudo vê, tudo sabe e quer nos tratar. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor complete aquilo no seu coração que você veio buscar. Eu gosto sempre de enfatizar que há irmãos preciosos que dizem assim, nada contra, tá, irmãos? Mas os irmãos dizem assim, eu vou lá na igreja, vou pegar minha bênção, vou pegar minha bênção. Não tem problema, venha pegar sua bênção. Mas, pegando sua bênção, abençoe outros também, pela glória do Senhor. Amém? Irmãos, nós iremos participar da ceia. E aí eu preciso explicar algumas coisinhas, detalhes desse novo tempo difícil para todos nós. Nós vamos cantar um cântico, e aí a gente tem a celebração da ceia propriamente dita. Cada um pegou o seu, né? Esse novo formato é totalmente higienizado. Por causa do distanciamento social, o irmão ou a irmã não vai receber da mão dos diáconos. Se você notar, em cima tem uma tampinha com o pão. Você pode soltar, já está pronto aqui a parte do suco de uva. Quero dizer que participam desse ato todos os irmãos, todos os cristãos batizados pelo batismo bíblico da imersão, que estejam em comunhão com Deus e com a sua igreja local. Esse pão continua sendo pão com todas as propriedades que ele foi fabricado. Da mesma forma, esse suco de uva. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos cantar a primeira estrofe aí, Zé, vai dar uma pausa. E aí, com muita calma, você vai abrir, se você quiser olhar para o irmão, como os discípulos fizeram, com o seu pão. Na sequência, você abre e aí bebe o cálice. Essa ceia, eu não sei quanto tempo durou, tá, irmãos? O pão lá era maior. Um dia a gente chega lá. Amém? Amém. Mas vai ser suco de uva, não vai ser vinho não. E aí, irmãos, eles foram com calma. Diz até o texto que quando eles acabam a ceia, eles cantam o hino e saem. Nós faremos isso. E no final a gente vai cantar, já não faz dúvida, porque ele vive, eu acho, né? Posso crer no amanhã. Então, é com calma. Eu vou orar agora, nós vamos cantar a primeira parte, e aí vou conduzir os irmãos. Abramos o pão, e tudo com calma. E você pode até olhar na hora assim para o irmão, já que a gente não pode trocar o cálice,
E sabe, já ouviu falar na piscadela santa? Aí você faz assim com o olho e fala com esse irmão que você estava tanto tempo sem ver e talvez tanto tempo sem celebrar a ceia com ele, dizer: estamos juntos, irmão, segura firme aí, isso vai passar, amém? Então cantemos ao Senhor. Daqui a pouco a gente faz a pausa, eu oro e a gente começa esse grande memorial. Oremos. Nosso Deus, bendito Pai, nós declaramos de forma cantada de que o sangue de Jesus sim nos salvou. De que quando nossos delitos e pecados nos afastaram dos teus propósitos, nos afastaram daquilo que o Senhor queria para todos nós, a graça de Jesus, somente a graça de Jesus, a abundante graça de Jesus, nos trouxe para perto do Senhor. Nós queremos te agradecer por isso e te pedir, ó Deus, que esse momento possa ser eternizado, porque, ó Deus, nós temos a certeza que essa ceia é sim um memorial ao Senhor, mas que ela vai passar também sobre essa terra. Nós queremos, ó Deus, celebrar a bodas do Cordeiro, quando todos nós estivermos na Tua presença. Então, Deus, se há conosco alguma pessoa, algum querido nosso que ainda não tem essa segurança, essa certeza de onde vai passar a sua eternidade, que, ó Deus, hoje seja um dia de compartilhar da fé em Jesus, que seja um dia, ó Deus, de mudança de vida, que seja um dia de arrependimento de pecados, e possa, Deus, esse ou essa se aproximar do Senhor. Que, ó Deus, cada um de modo responsável aqui possa participar deste memorial, porque nós estamos anunciando também que um dia o Senhor voltará. E te pedimos isso, que possa ser abreviado esses dias, que a tua igreja Batista Jardim Santíssimo continue a pregar de que Jesus voltará e nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Oramos no nome dele, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Participemos do pão.
Você pode participar também do cálice. Porque Jesus disse que na noite que foi traído, ele tomou o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Palavra de Jesus. Participei. Amém? Você pode se sentar por um instante. Irmãos, vamos ver se vai funcionar igual a quarta-feira. O culto está acabando. Igual uma noite rápida. Queridos, eu poderia ficar mais tempo. Se o irmão topar aí até pelo menos meia-noite, a gente está junto. Mas, meus irmãos, que bênção de poder estar reunido.
entenda de que a ceia, os diáconos, e a gente pensa em todos, sabe, a distribuição banco a banco, isso pelo tempo, irmãos. Isso é necessário. E nós, como já estamos encerrando, eu preciso aqui alinhar e dizer para os irmãos sobre novembro. E já que nós temos bastante homens e só falo nesse domingo, não esqueça do nosso combinado do novembro azul. Vá lá, irmãos. Faça seus exames necessários. Se não tiver coragem de ir, eu vou com o irmão. E entro junto com o irmão. E faço o exame junto. Eu quero o irmão fazer bem de saúde. Então, se ajude. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então é só nossa indicação. Meus irmãos, dia 15 de novembro nós temos eleições municipais. E alinhando aqui algumas falas de líderes da igreja, nos aproximando de várias pessoas. E aí a gente tem que ter um cuidado nessa fase, e eu particularmente faço análise sempre depois de um grande feriado. E na verdade, não sou eu que faço essa análise. Alguns órgãos sérios fazem a análise do Covid a partir de 2 semanas. Então, por exemplo, se a gente tem um feriado prolongado, então um fim de semana de algum evento, principalmente na nossa cidade, essa curva da Covid de aumentar ou diminuir ou de estabilizar é analisada 2 semanas depois. Então é prudente, e isso é uma decisão que eu preciso tomar, arcando com as minhas responsabilidades enquanto pastor interino do Jardim Santíssimo, que dia 15 de novembro nós não tenhamos culto presencial. E também isso se aplica na quarta-feira 18 e também no domingo 22. Por quê? Vários irmãos nossos sairão para votar e vão ter contato com outras pessoas em outros locais. Tem gente que vai votar aqui perto, mas de qualquer forma você vai em zonas eleitorais ou então em sessões em que pode estar um número maior de gente. Esse ano vai ser tudo diferente. A partir de 10 horas aqui os irmãos com a idade mais tranquila que vai poder estar votando. É tudo muito diferente. Então o meu pedido é que a gente não tenha, eu já estou alinhando e já definindo sim, irmãos, porque é questão de cuidado, de nós termos somente os nossos cultos online, e domingo a gente vai explicar isso melhor, como vai ser dinâmico. Mas nós não teremos inscrições para os cultos de 15, 18 e 22. E por que o pastor domingo 22 também a gente não tem culto presencial? Porque é justamente uma semana depois do que o irmão foi votar. Então, a doença, e eu tenho aqui irmãos do Santíssimo que são da área de saúde, sabem do que eu estou falando. A doença não se manifesta no primeiro momento. Então é prudente, é saudável, é razoável que a gente cuide dos outros, não tendo culto presencial nessas datas. Qualquer dúvida, os irmãos podem me procurar, os irmãos têm o WhatsApp, eu posso explicar com mais detalhe para os irmãos. Mas como nós faremos os cultos online, isso tudo vai ser explicado direitinho. Mas culto presencial não teremos 15, 18 e 22. Amém, irmãos? Amém. Continue se cuidar. Quando nós falamos da realidade de igreja, eu aqui fico atrapalhado, fico sufocado de não poder abraçar os irmãos, apertar a mão dos irmãos. Lá fora eu sei que as pessoas estão tendo suas atividades, mas quando se aplica na igreja é uma realidade totalmente diferente, irmãos. Então é o meu pedido para que você continue orando por isso. Diante disso, nós vamos ficar de pé, vamos dar e receber a bênção, e nós vamos cantar esse hino que você sabe de cor. E se tiver muitos irmãos erguidos, eu posso pegar o microfone e cantar junto com os irmãos. Se o irmão apelar aí, não teve todo mundo ainda não. Os irmãos conhecem minha voz. Então vamos dar e receber a bênção. Já deu 360? Está na hora do cântico, Fabinho. Por favor, faça esse favor de a gente ter essa visão maravilhosa. A todos aqueles que estão nos visitando, estão aqui conosco nessa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Muito obrigado por você ter vindo. Então, alguns estendem sua mão, outros colocam a mão no seu coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Que o amor de Deus, amor do Pai, graça salvadora de Jesus, especial, extraordinária, abundante graça, consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com a Igreja Batista do Jardim Santíssimo, com os nossos irmãos que estão em casa,
mas não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém. Amém. Aleluia. Jesus voltará. Eu venci.